Olá, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus a cada um de vocês. Alegria estarmos juntos. Mais uma live, né? Mais uma não, uma live especial, porque cada uma delas o Senhor tem novidade para nós, o Senhor tem revelações novas, né? Nós temos falado muito sobre as revelações do Senhor. O Senhor tem nos revelado coisas profundas, grandiosas. Eu quero te convidar a fechar os olhos e vamos buscar essa palavra revelada, esse entendimento revelado, para que realmente possamos crescer no nosso conhecimento, crescer na nossa fé. Amém, queridos? Igreja Batista Vida Nova, iniciamos aqui nessa quinta-feira, essa continuidade, né? Estamos falando aí das primícias, que é aquilo que nós compartilhamos no domingo, e tivemos aí 7 dias maravilhosos compartilhando, e tivemos ali 7 dias maravilhosos encerrando com presentes muito abençoados. Nós nos presenteamos, colocando ali com essa atitude, a nossa disposição em dar o melhor para o nosso irmão, porque é melhor dar do que receber. E é isso que nós queremos trazer nesse ano, caminhar nesse ano para a Igreja de Cristo, Batista Vida Nova nessa cidade, Batista Vida Nova como um contexto geral. Nós estamos vivendo e iniciando o nosso tempo no Senhor nesse ano de 2021, primiciando, ou seja, entregando ao Senhor as primeiras coisas. Amém? Quero te convidar, nesse mesmo espírito, a trazer isso para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, como algo precioso e importante para o Senhor. Amém? Fechando nossos olhos, orando e falando com o Senhor. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa grande oportunidade de recebermos a revelação do Senhor, a tua palavra que vem diretamente do trono de graça para as nossas vidas. Desejamos que o Senhor abençoe a cada um de nós, as nossas casas, as nossas famílias, e que o Senhor possa abrir nessa noite, de forma especial, o nosso entendimento, o nosso coração. Em primeiro lugar, que nós possamos abrir o coração. E que o Senhor nos ajude a abrir o coração para receber essa palavra genuína do Senhor, e que ela possa encontrar um lugar seguro no nosso coração, gerando mudanças, transformações, para que verdadeiramente tenhamos um ano de grandes coisas, porque essa é a promessa do Senhor, e grandes vitórias nas nossas vidas, através das nossas atitudes, das nossas ações. Assim nós oramos, nós te bendizemos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu queria hoje, falando de primícias, como temos falado, ler alguma coisa com você, meditar alguma coisa com você que está em Gênesis. E é interessante a conexão. Hoje eu quero te trazer esse entendimento, e também foi uma revelação para mim, um grande entendimento. O primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, a palavra Gênesis quer dizer começo. A palavra primícias quer dizer início, começo. Olha como são as coisas, e hoje nós vamos falar sobre esse começo. Nós vamos começar a meditar aqui em Gênesis, no capítulo 1, se você quiser abrir a sua Bíblia. Então a palavra Gênesis quer dizer começo. E esse livro, ele conta tudo que existe, como começou e como que surgiram todas as coisas. Até mesmo o pecado. Quando você lê, vai caminhando em Gênesis, você vai vendo o princípio de todas as coisas, aonde entrou o pecado e o sofrimento e a morte, que o homem não conhecia. E conta como Deus, no começo, apareceu às pessoas e mostrou como essas pessoas, que somos nós e que foram os nossos antepassados, deveriam viver em justiça diante dele. Observe as conexões. Nós falávamos na terça-feira a respeito de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Então,
Foi em Gênesis que o Senhor começou a mostrar para o homem como manual de vida, como ele deveria viver em justiça diante dele. Então nós vamos começar aqui lendo em Gênesis 1, falando justamente do começo de todas as coisas, o início, assim mesmo como mais para frente vem surgir as questões das primícias, que é o início e é o começo também. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Vamos começar lendo. Vamos iniciar meditando sobre essa primeira parte. Depois nós vamos entrar no versículo 3. Nós lemos o capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio, no início, Deus vem e cria céus e terra. A primeira coisa que Deus criou, céu e terra. Porém, a terra estava sem nenhuma forma e vazia. Quando eu medito, a palavra diz apenas isso, sem forma e vazia. Quando você vai estudar logo esse princípio, existem alguns teólogos, existem alguns estudos que nos remetem ao entendimento que estava sem forma e vazia, porque havia uma guerra, havia naquela situação ali, ainda existia uma guerra entre Deus e Satanás. Diante de tudo que havia ali acontecido, existia aí essa guerra, essa confusão, e a terra estava num caos. E aí, alguns teólogos acreditam que o Senhor vem com recomeço sobre a terra. O Senhor vem recriar essa terra numa outra condição. Vamos caminhar por aí, nesse entendimento, que realmente, como a palavra diz, não existia forma e existia um caos. O vazio é o caos. E aí o Senhor, olhando para aquilo, o Senhor resolve dar forma e o Senhor resolve preencher a terra. Porque quando nós caminhamos nessa direção, nós começamos a ver que aí Ele vai criando as coisas. E aí Ele vem e cria o homem, coloca o homem nessa terra. Amém? E diz a palavra que ela estava sem forma e vazia e que havia trevas sobre a face do abismo. Então a gente entende que essa terra tinha um formato de abismo e que era só escuridão. E o Senhor, olhando aquilo, Ele resolve fazer uma mudança. Ele resolve mudar o ambiente. Ele resolve mudar aquelas coisas. Então havia sobre a face é o rosto, ou seja, sobre a superfície do abismo havia trevas. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, pairar é estar sobre. Então, sobre aquele mundo de água que deveria ser essa terra, um mundo de água, ali pairava o Espírito de Deus. Aí vamos agora para o versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. É o 3. Então, aí ele já começa a mudança. Como nós estávamos falando ali no princípio. Ele cria céu e terra. Porém, ou seja, mas a terra não tinha forma e era vazia. E sobre a face do abismo havia trevas. Então ele começa do começo, podemos dizer assim. Então ele pega essa terra e começa a trabalhar nela. E aí ele libera a palavra para que haja sobre trevas, não sejam mais trevas, mas que agora exista luz. E a luz vem e ilumina
Por isso a luz vem e vai dissipando sobre as trevas. Aí nós trazemos para a nossa vida espiritual. Por isso que nós não devemos temer as trevas. Porque quando a luz que está em nós, a luz de Deus em nós, ela chega onde há trevas, as trevas têm que se afastar. Porque chegou a luz, que foi aquilo que lá no princípio Deus criou. E aí através do homem ele gera essa luz, que lá no começo iluminou as trevas. Nós hoje somos esse instrumento de luz, para iluminar as trevas que há nas pessoas, no ambiente, na atmosfera, no mundo, as trevas terrestres. Amém? E aí no versículo 4, diz assim, e quando ele libera essa palavra no 3, haja luz, se cumpriu, houve luz. No 4, e viu Deus que a luz era boa. Então quando Deus viu as trevas se afastando, quando Deus viu que aquela luz trazia visibilidade, aquela luz trazia clareza, aquela luz trazia discernimento, você podia diferenciar uma coisa da outra, ele contemplou. Porque quando diz que Deus viu, Deus já sabia, é lógico que ele já sabia, que a luz era mais importante do que as trevas, que a luz é que ia dissipar as trevas, que a luz chegando, as trevas tinham que se afastar, e que a luz iria trazer essa visibilidade. Ele sabia disso, para ele não era novidade, mas ele contemplou. Quando diz que ele viu que a luz era boa, ele contemplou. Ele deve ter olhado e falado, que coisa boa. Sabe quando você está num ambiente escuro, e aí acabou a luz, e de repente chega a luz, não dá uma alegria no nosso interior? Porque aí a gente pode ver a face da pessoa que está ali, ali a gente pode ver por onde a gente vai caminhar, ali a gente pode ver aquela coisa que a gente deixou cair e que agora quer pegar, ali a gente pode ir à geladeira e pegar um alimento, ali a gente pode conversar, porque parece que quando há trevas, nem conversa a gente tem, fica tão estranho, porque a gente não vê o mover dos lábios, que é uma coisa que chama muita atenção, a gente só escuta o som, e aí falta a visão, que é a outra coisa que Deus nos deu. Então ali, diz aí na palavra do Senhor, no versículo 4, que a luz era boa, e aí ela faz separação entre luz e trevas. Então o que é treva já ficou para lá, e agora o que é luz ficou aqui. Ou seja, as trevas se afastaram, ficou sombra, e agora veio a luz. A luz então é a condição central. Agora o foco é a luz. E diz no versículo 5, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Por isso que quando há escuridão dentro do nosso interior, nós nos referimos a trevas. E tudo aquilo que é do mal são trevas. E quando você profere palavras do mal, você chama trevas. Quando você pratica atitudes do mal, você está praticando trevas. Mas quando você é luz, quando você fala da palavra de Deus, quando você está imersa em Deus, em você há luz. E aí você pratica e você traz um ambiente de luz. Então o Senhor denominou então a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã. Tarde e manhã pertencia à luz no primeiro dia. Então no primeiro dia o Senhor cria manhã e tarde. E disse no versículo 6, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Então o Senhor disse, haja firmamento. Firmamento é o céu. Por isso que quando você olha o mar imenso, que ele perde de vista, aquele mar azul, você se confunde entre céu, não há limites, entre céu e mar. Eles se misturam como se fosse uma coisa só.
E o Senhor cria então o céu, o firmamento, no meio das águas, e separação entre a água de cima e a água de baixo, que é a separação entre águas e águas. No versículo 7, fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas de baixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. No versículo 8, e chamou Deus ao firmamento céu. Houve tarde e manhã, no segundo dia. Então agora nós já não estamos no primeiro dia, na primícia da criação. Nós estamos nas primeiras coisas, mas já não é o primeiro dia, já é o segundo dia. Nós precisamos nos atentar àquilo que a palavra do Senhor quer nos revelar, quer nos mostrar sobre esse princípio, sobre o começo de todas as coisas. O Senhor quer nos apontar para a criação. Como Ele, como Criador, Ele seguiu uma ordem, Ele obedeceu princípios e Ele formou todas as coisas. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender é essa ordem, essa disciplina de Deus para a criação. E nós podemos confirmar isso, que nessa criação está também a fé, a nossa fé. Hebreus 11, 3 pode confirmar isso. E no Salmo 33, 6 também. Logo, no início, nós podemos perceber claramente, confirmar a existência do Senhor, Deus, como eterna. E a confirmação disso está em Colossenses 1, 17 e João 1, 1 e 14. Podemos também observar e entender que Jesus também é eterno, que é o próprio Deus. Está em Provérbios 8, 22, 31. E João 8, 58. Podemos entender que o poder de Deus é infinito. Tudo foi criado por meio dele. Tudo foi criado por meio dele. Podemos confirmar isso em Hebreus 1, 12. E Isaías 44, 14. Podemos também começar a entender, lendo aqui o início em Gênesis, que a sua sabedoria, a sabedoria de Deus é incomparável. Ela é infinita. Podemos confirmar isso em Jeremias 51, 15. Podemos também abrir a nossa visão para perceber, espiritual, claro, que a sua vontade é infinita e ela pode realizar tudo o que ela quer. A vontade de Deus e a sua sabedoria, elas são infinitas. E todas as coisas, todas, elas acontecem por Ele, por causa dele, para ele, enfim, todas as coisas são dele. Podemos confirmar isso em Isaías 45, 12. Podemos confirmar também a respeito da sua perfeita e infinita, sua maravilhosa perfeição. Tudo que Deus fez é bom. Ainda que não possamos entender a sua bondade, ainda que não possamos vê-la, mas podemos ter a convicção no nosso coração, através da palavra, através de caminharmos na palavra, abrindo o nosso entendimento, para entender como as coisas foram criadas. Havia um princípio, houve um princípio. Há um princípio para todas as coisas. Para a nossa vida e para aquilo que Deus criou.
A nossa vida foi criada em cima do princípio de todas as coisas que Deus criou. A sua perfeição, então, ela é infinita. Podemos conferir isso em Gênesis 10, 12 e 21. E para finalizar, nós podemos entender que a sua bondade também é infinita. Tudo foi criado para o bem do homem. Todas as coisas. O Senhor não criou nada para o mal do homem. Isso pode ser confirmado em Gênesis 2, no versículo 8. Amém, queridos? No versículo 9 diz o Senhor: disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. No versículo 9. No versículo 10, a porção seca chamou Deus de terra, e ao ajuntamento das águas de mares. E viu Deus que isso era bom. E esse viu Deus, eu torno a afirmar, Deus já tinha antevisto. Deus já tinha visto. E quando diz aqui na palavra, viu Deus que isso era bom, eu posso resumir para você, eu posso sinalizar, vamos dizer para você, que Deus contemplou que isso era bom. Então, além dele saber, quando ele vê concretizado, ele aprecia, ele se alegra, ele fica feliz em ver que havia materializado. No versículo 11 disse: produz a terra relva, e ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, e cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros, no versículo 15. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, que é o sol, e o menor para governar a noite, que é a lua. E fez também as estrelas, para compor o céu. Não está escrito isso, eu estou dizendo. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Então você já percebeu que existem noites que a própria lua e as estrelas iluminam? Não precisamos de luz artificial nenhuma, porque essa é a luz que Deus criou para iluminar a terra. E os colocou no firmamento, nos céus, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Deus é luz, querido. A luz foi a primeira coisa que Deus criou. A luz é a primeira coisa que Deus dá a uma pessoa. A luz manifesta as trevas. A luz revela as trevas. A luz faz separação entre luz e trevas.
A luz é o caminho do justo. A luz é pura. Quem caminha na luz é puro. A luz deve ser irradiada pelos filhos de Deus. A palavra é a luz que ilumina o nosso caminho. A luz produz frutos. Sem luz não há vida. A luz será nossa herança eterna. Satanás é o príncipe das trevas. Por isso, em Satanás não há luz alguma. E nós precisamos decidir aonde caminhamos, em Deus ou em Satanás. Se caminhamos em Deus, a luz do Senhor é a luz que habita em nós. Se caminhamos com as coisas do mundo e dirigidos pelas coisas das trevas, há trevas no nosso interior. O homem é a obra maravilhosa de Deus. Como pecador, ele é uma presa de Satanás. Como salvo, ele é um objeto da graça do nosso Deus. Como santo, alguém que representa Cristo. Como templo, alguém no qual Deus habita. Como canal, alguém pelo qual fluem rios de bênçãos. Como glorificado, alguém que será semelhante ao Senhor. Queridos, queremos deixar essa mensagem para a sua vida no dia de hoje. Perdão. Queremos deixar essa reflexão. Queremos refletir juntos sobre a importância da luz. Sobre a importância de como as coisas foram criadas. E o paralelo daquilo que o Senhor requer do homem como primícia. Porque o Senhor Deus andou em primícia. O Senhor Deus entregou Jesus como a sua primícia. O Senhor Deus criou todas as coisas na ordem de primícia, dando o seu melhor. Todas as vezes que nós lemos, e viu o Senhor que era bom, e viu o Senhor que era assim o melhor. Quando lemos que Ele viu, significa que Ele deu o melhor de si naquilo que Ele estava fazendo, naquilo que Ele estava construindo. Ele estava construindo o homem. Ele estava construindo a terra para o homem. Ele estava evoluindo na sua construção até trazer o homem à existência. Até formar o homem. E continuou até tirar do homem a mulher. E quantas coisas ele foi caminhando. E quando ele forma o homem, ele forma no interior do homem, ele vai trabalhando no homem para que o homem escolha o melhor. E quando o homem escolhe o pecado, ele precisa diante desse princípio estabelecido desde a criação, ele precisa de recriar o homem. Ele precisa de criar um homem agora, perdoado, purificado, santificado, para a nova trajetória. O novo homem. Em Jesus, Ele entrega seu melhor, a sua primícia que é Jesus, para que possamos caminhar nele e possamos dar o nosso melhor. Entregar a Ele como prova de gratidão, da organização de tudo que Ele criou, por nós e para nós. Por isso eu quero te convidar nessa noite a refletir aquilo que lemos agora e como foi que as coisas foram criadas, trazendo esse paralelo de primícias e perguntando para nós mesmos, o que nós podemos entregar do nosso melhor como primícia ao Senhor? O que será nós podemos entregar de melhor, além da nossa vida e do nosso coração? O que mais? A essência daquilo que o Senhor quer de nós é o nosso coração. Amém?
Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, por essa revelação, por esse trilhar que Ele nos mostrou. Porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, a única verdade. Não há outro além dEle. Amém? Fechamos os nossos olhos e vamos agradecer por isso. Pai, nós queremos nessa hora agradecer ao Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Porque nessa noite o Senhor nos mostrou como o Senhor começou todas as coisas. Como o Senhor contemplou todas as coisas, vendo que era bom. O Senhor, além de criar, o Senhor confirmou que realmente era bom. E assim ficou constituído. O Senhor viu que as trevas não eram boas, nem para a terra, nem para o homem, nem para coisa alguma. E aprouve ao Senhor criar a luz. E aprouve ao Senhor ser luz na nossa vida. Nos atrair nessa luz, para que hoje possamos ser instrumento nas tuas mãos. E ser luz nessa terra, ser sal da terra, luz do mundo. E o Senhor conta conosco, porque assim o Senhor decidiu. Para sermos luzeiros, trazendo a tua palavra como luz, a única e verdadeira luz, nas vidas que andam em trevas, nos ambientes que estão em trevas, porque a tua palavra nos afirma que quando nós chegamos aonde há trevas, as trevas são dissipadas e há luz, como assim o Senhor criou todas as coisas. Que haja luz, aonde há trevas ainda na nossa vida, porque em cada um de nós há trevas, que possamos caminhar em luz, e que essa luz possa ir crescendo a cada dia, até que possamos ser dia perfeito, como o Senhor contemplou, e não haja treva alguma, e possamos ser luz, estarmos na tua presença que é luz, e que nessa terra, enquanto aqui estivermos, sejamos geradores de luz. Em nome de Jesus oramos ao Senhor, te agradecemos e te bendizemos. E que a bênção do Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, possa inundar as nossas vidas, os nossos corações, as nossas casas, os nossos familiares e tudo aquilo que em luz o Senhor nos entregou. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Espero você na próxima segunda-feira, que estaremos continuando com a palavra do Senhor. Deus te abençoe.